Olá, estamos chegando aqui com o plano de jogo e vamos aos destaques desta quarta-feira. Seleção brasileira de futsal enfrenta o Irã pela fase de mata-mata da Copa do Mundo da Colômbia. Associação Lajeado de Futsal perde liderança da chave B do Gauchão e fora das quadras passa por problemas financeiros. Renato Portaluppi estreia no comando do Grêmio esta noite contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E depois de 2 jogos sem vencer, a Associação Lajeado de Futsal perdeu a liderança da chave B do Gauchão para o Atlântico de Erechim. E se não bastasse os problemas dentro de quadra, o clube ainda passa por problemas financeiros. Acompanhe na reportagem da TV Univates. De 9 pontos, 3 até a terceira rodada do Gauchão. Mesmo perdendo e com dificuldades financeiras, a busca segue pela vitória. E para reduzir a crise econômica, ações estão sendo feitas. A comunidade está ajudando muito, né? O torcedor vem participando, né? Vem adquirindo a camiseta comemorativa aos 10 anos da história da LAF, que a gente vai completar dia 20 de outubro. E dentro de quadra, o professor Giba e o Eduardo e o fisioterapeuta Felipe estão fazendo um excelente trabalho, como sempre fizeram. O próximo jogo é no sábado, do dia 24, contra a AGF. Momento que pode fazer o time reacordar na competição. É manter o foco, a determinação que os atletas sempre tiveram dentro de quadra, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. A gente confia muito nesse plantel. Em comemoração aos 10 anos da Fundação ALAF, o time promove um jantar-baile. Que se realizará no dia 22 de outubro, no Clube dos 15. A procura pelos ingressos estão sendo muito grande. Então, nós temos certeza que a gente vai conseguir fazer um baile comemorativo, fazer uma noite inesquecível, né, para a história da LAF, independente da situação extra-quadra, que não é boa, mas a gente não pode deixar passar essa data sem relembrar todas as conquistas, desde 2006, da fundação da LAF. Não vai ser possível reassumir a liderança no próximo jogo, mas a vitória permite que a equipe chegue aos 6 pontos. Vitória que pode vir das arquibancadas. E medalhas de ouro e prata no triatlo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2 irmãos australianos mostram que nem sempre vencer é o mais importante no esporte. Confere. Jonathan Brownlee, prata no Rio, disparou durante a corrida na etapa do México, do Circuito Mundial de Triatlon. Mas a apenas 1,5 km da linha de chegada, o calor forte de 33 graus e a umidade elevada fizeram com que ele entrasse em colapso físico. Aos 26 anos, o triatleta seguiu, mas a apenas 200 metros da linha de largada parou completamente. Alistair Brownlee, ouro no Rio, vinha logo atrás com chances de vencer, mas desistiu da disputa para levar o irmão até a linha de chegada. Caso ganhassem Cozumel e o espanhol Mário Mola chegassem em quarto, Jonathan conquistaria o Mundial. No final, ele chegou em segundo. No triatlon do Circuito Mundial, o atleta tem que nadar 1,5 km, pedalar mais 40 km para depois encarar 10 km de corrida. Jonathan Brownlee foi levado a um hospital, analisado e liberado em seguida. Com certeza é difícil. E difícil é a tarefa do Renato Portaluppi, que estreia no comando do Grêmio esta noite contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O time joga por um empate para se classificar para a próxima fase da competição. A direção gremista aposta na história de Renato e de Valdir Espinosa para o resgate do time em 2016. Juntos, eles foram campeões da Libertadores em 83 e do Mundial e conquistaram o Campeonato Gaúcho de 86. O Renato, técnico, teve ainda a companhia de Espinosa como dirigente no Vasco e depois no Fluminense. Portaluppi inicia sua terceira passagem como treinador do clube, pelo qual fez história na condição de atleta. E Renato fez mistério no treino de terça, fechando grande parte da atividade. A tendência é que o tricolor tenha 3 volantes em campo, com Douglas na armação e o ataque sendo formado por Pedro Rocha e Luan. O tricolor leva vantagem no jogo desta noite por ter vencido em Curitiba por 1-0. Uma nova vitória ou empate garante a vaga para os gaúchos. O Furacão precisa vencer por 2 gols de diferença ou 1 gol a partir dos 2-1, pelo critério de gols marcados fora de casa. Um novo 1-0 para os paranaenses leva o duelo para os pênaltis. A partida entre Grêmio e Atlético Paranaense na Arena começa às 7h30 da noite. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, envie e-mail para planodejogo@tve.com.br. Já voltamos.
No plano de jogo, nós vamos receber a Maria Eduarda Magalhães, que vai falar sobre o projeto Slacks Sem Fronteiras. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Maria ótimo. Eduarda? Prazer estar aqui de novo. Começar primeiramente a falar sobre esse projeto, Slacks Sem Fronteiras. Qual é o objetivo, qual é a proposta do projeto? Então, o objetivo do Slacks Sem Fronteiras surgiu de uma campanha minha que eu ajudo em vários projetos sociais. Com o Slackline, tem o projeto da Malvina, do Morro Santa Teresa, do Didi, tem o projeto com o Slackline do Interagir do Inter, e ele surgiu de uma ideia de poder proporcionar para as crianças da comunidade, do projeto social, um caminho para poder conseguir um patrocínio, né? Porque, às vezes, a grande maioria dos projetos sociais hoje não tem apoio financeiro, são de instituições sem fins lucrativos, então eu decidi criá-lo para poder auxiliar esses projetos sociais para ir em busca de patrocínio, ou como, por exemplo, agora a ida para o Mundial de Slackline, né? Uhum. Tu disse financiar a ida das crianças para o pessoal poder assistir o Mundial de Slackline. Isso, porque é muito importante para essas crianças que estão competindo agora, elas poderem participar de um Mundial de Slackline. Porque tem crianças que são de abrigos, que não têm convivência com a mãe ou com o pai, ou criança que está na comunidade, vivendo no meio de guerra. Então, a ideia do Slacks Sem Fronteira e do Mundial é poder elas terem uma vivência e poder ver que, sim, elas podem se tornar atletas profissionais e conviver com atletas de alto nível, porque vai ter atleta do Japão, dos Estados Unidos. É a segunda edição do Mundial de Slackline. E a ideia é fomentar um ônibus, fomentar uma casa. Eu criei agora uma rifa que a gente está indo atrás de material para poder rifar e conseguir fazer com que elas vão, né? Porque se a gente não desenvolver o sonho dessa molecada, quem é que vai fazer, sabe? Sem dúvida. O Slackline, ele, no caso, onde vai ocorrer esse Mundial? O Mundial de Slackline vai acontecer no final do mês de novembro, de 23 a 26, em Foz do Iguaçu. É a segunda edição dele, né? Ele é feito... O ano passado foi no Gramadão, esse ano ainda estão descobrindo onde vai ser, mas já está com a data definida e não importa o que acontecer, a gente vai levar essas crianças para lá. O importante, tu disseste sobre um desses projetos, Slacks Sem Fronteiras, enfim, são projetos... As Olimpíadas é um reflexo disso, né? Ah, com certeza. As Olimpíadas, elas foram muitos atletas que foram campeões e até medalhistas das Olimpíadas são oriundos de projetos sociais, né? Claro, porque... Às vezes, o que a criança da comunidade precisa é só de um caminho de luz. É só de alguém que vai lá e te bote assim, não, vem cá, vamos te incentivar, vamos andar de slackline, vamos praticar qualquer esporte que seja. Tu praticando um esporte e tu vendo que tu não vai estar ali na rua, vai estar livre, porque querendo ou não, se tu tá na comunidade e se tu não tem uma luz, ou tu vai pro tráfico, ou muitos poucos se salvam. E é graças a projetos sociais, como o da Malvina, como o Bem na Fita de Santo Antônio da Pratura, Interagir, que dá uma luz para as crianças, sabe? Que hoje em dia só falta isso. Uhum. E existe possibilidade do slackline se tornar um esporte olímpico? Existe essa possibilidade? Por mim, ele já se tornaria esporte olímpico faz tempo, porque... O que ele proporciona? O que vocês percebem? O que dá para perceber do esporte, a prática desse esporte? Bom, eu sou prova viva do slackline. O slackline, há 6 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente, eu me alimentava mal. Eu sempre gostei muito do esporte, mas além cultural, social, tu conhece várias pessoas, tu começa a ter mais contato com a preservação do meio ambiente, por causa que tu pratica em 2 árvores, tu começa a ter um grupo de amigos, e sem contar físico, tem pessoas que eu conheci que eram obesas e emagreceram, praticando o trickline, que é o das modalidades, onde tu dá mortal, faz vários flips na fita. Essa é uma modalidade que eu digo que teria bastante visibilidade no Mundial, porque se tu for parar para ver, por exemplo, como se tu estivesse num cavalo, assim, da Olimpíada. Tu dá montar, dá flip, e te exige muito rendimento físico. Sim. É um bastante treino. E o Brasil, como é que está os atletas brasileiros? Então... Qual é a situação, qual é a estrutura desse esporte no Brasil? Existe um apoio? Como é que tu percebe? Olha... Infelizmente, como esse slackline é um esporte novo, às vezes não tem muito incentivo, mas a grande nata mundial do slackline está no Brasil. É mesmo? Tem o Pedro, que foi campeão mundial ano passado do slackline em Foz do Iguaçu, que foi a primeira edição. Foi o Pedro e o 4º lugar eram brasileiros. E um é o Diogo Fernando, que já foi campeão do circuito gaúcho. E todo mundo fala, tem atletas de fora do país que dizem que aqui no Brasil tem a maior vertente de slackline. Isso existe motivo? Porque o pessoal... É um esporte barato de praticar? Então... Qual é o... Depende da modalidade. O custo-benefício, se for comprar uma fita nova, uma fita de iniciante, ela
tem custo médio de R$150. Mas se for para contar no prazo de 12 meses, é viável. Então, é uma prática onde tu só precisa de uma fita para andar, tu vai estar ao ar livre, tu não precisa, eu vou andar porque eu quero ser atleta. Não, tu pode andar nela só pelo simples fato de querer desenvolver o equilíbrio, ajuda muito na concentração. Ontem mesmo eu estava passando ali pela orla, aproveitando o feriado, né? E eu fiquei muito feliz porque a quantidade de fita de slackline por praticantes foi lindo. Eu até fiquei assim, mas eu não conheço ninguém que está andando nessa fita aqui. É um monte de pessoas. Então eu vejo que principalmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a fomentação de slackline está crescendo cada vez mais. E aqui em Porto Alegre, o grande desenvolvimento esse ano de 2016 tem sido em peso em projeto social. A maioria é com eles. Como é que o pessoal pode apoiar, ajudar o Slack Sem Fronteiras? Então, a gente deixou os contatos aí, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o pessoal lá do ICEA da Malvina, porque a gente precisa de doação, pode ser até R$1, não me importa. Quem puder ajudar também com material, para a gente poder fazer rifa, puder ajudar com qualquer coisa que seja, por favor, entre em contato comigo, porque essas crianças, às vezes, é só tudo que elas têm no slackline. Qual é o contato? É o 8636-8202. Repetindo. E tem do ICEA também, que agora eu não me lembro, mas tu pode também entrar em contato comigo no Facebook, Duda Vignoshi, ou também no Facebook do ICEA, que é ICEA Malvina. Entrar em contato com o Didi. Lá, principalmente, precisa mais de ajuda, assim, porque lá o ano inteiro. O ICEA é um projeto onde os meninos não têm verba nenhuma, assim, são desempregados e vivem a vida deles para poder incentivar a molecada da comunidade. Então, quem puder ajudar lá com dinheiro, colchão, 1 quilo de alimento não perecível, cesta básica, é muito bem-vindo. Qualquer ajuda, até pela mesma ligação à Boa Sorte, já está valendo mesmo. Formação de atletas, né? É isso aí. Com certeza. Maria Eduarda Magalhães, coordenadora do projeto Slack Sem Fronteiras. Maria Eduarda, obrigado pela gentileza. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo divulgar o esporte e que a gente veja o slackline crescer muito aí. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado. E a gente fica por aqui. Em seguida, você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TV no YouTube. Até amanhã. Tchau, tchau.